Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Canção de Ninar, da Leila Slimani. Esse livro é o segundo romance da autora, ele foi publicado pela primeira vez em 2016 e com ele ela foi a primeira autora marroquina a ganhar o prêmio Goncourt, que é o prêmio literário mais prestigioso da França. Aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Planeta, pelo selo Tusquets, e essa autora vai estar na Flip de 2018, né? Então por isso eu acho que essa obra foi uma grande aposta da editora também, porque geralmente eu não vejo tanto barulho em cima dos livros da Planeta e eu vi vários booktubers que receberam esse livro aqui de presente. Então deu pra sentir assim que a autora esperava, né, um boom maior relacionado a ele, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, esse livro, ele é um thriller psicológico. Eu não acredito que ele possa ser considerado um mistério, porque desde a primeira página a gente já sabe o que vai acontecer. Inclusive, eu acho que o primeiro capítulo não é nem um pouco recomendado para pessoas muito sensíveis, e é bom que ele seja o primeiro, porque assim quem não se achar pronto para ler já pode desistir logo de cara, porque a primeira frase desse livro é: o bebê está morto, e a última frase do primeiro capítulo é: o bebê está morto e a menina não vai sobreviver. E nesse capítulo inicial e curtinho, de apenas 3 ou 4 páginas, a gente vai saber exatamente onde a história do livro inteiro vai chegar. Vai culminar numa tragédia onde a babá vai matar as 2 crianças das quais ela tomava conta. A partir do segundo capítulo, a gente vai conhecer a situação numa ordem um pouco mais cronológica, desde que a mãe das crianças começou a pensar que talvez ela gostaria de continuar a sua carreira, né, e não ficar apenas em casa cuidando dos filhos. Esse livro, além de trazer essa carga emocional de um thriller, né, de você saber que tudo vai culminar numa morte e passear pela história tentando o tempo todo ler as entrelinhas e entender a cabeça dos personagens, ele funciona como uma boa dose de crítica social, porque a autora vai colocar muito aí essa questão da mulher que tem filhos e quer sair de casa e que tem toda essa carga das crianças em cima dela, porque é uma questão de quem cuida dos seus filhos quando você não tá olhando, mas que claramente nunca se esbarra no pai, né? Então é aquela coisa de uma mãe quando viaja, logo recebe a pergunta: mas com quem os seus filhos estão? Coisa que um pai dificilmente vai escutar quando viajar, né? Então a autora vai retratar essa situação de uma mulher que tá querendo sair de casa pra continuar a carreira dela, e também a questão das babás, né, que já são aí um capítulo à parte também, que são as mulheres que geralmente abdicam da própria vida e dos próprios filhos para cuidar dos filhos dos outros, para que os outros possam trabalhar. Então é um ciclo aí meio problemático, mas que a gente sabe que é difícil de quebrar e que a gente vai poder analisar nesse livro através de mentes bastante esquisitas e perturbadas. Logo no início do livro, então, como a gente já sabe que as crianças vão morrer, a gente fica o tempo todo tentando entender esses personagens. A gente vai conhecer a família e a gente vai conhecer a babá, que é a Louise, e eles criam uma relação problemática desde o início, onde a família começa a depender completamente da babá e a babá da família, porque ela conta a história de que ela tem uma filha, mas uma filha que fugiu de casa, enfim, ela mora sozinha e ela se apega a essa família num grau que a gente percebe na hora que não vai dar em boa coisa, né, que é um grau obsessivo. E a família, por sua vez, também, eles começam a incluir a babá em tudo, eles começam a ter certeza de que a casa não anda sem a babá é totalmente proativa, então ela chega em casa, ela não cuida só das crianças, mas ela deixa jantar pronto, e ela cozinha muito bem, então a família, né, o casal, eles começam a convidar amigos pra jantarem lá, e todo mundo elogia a comida da babá, porque ela é muito boa, aí eles começam a chamar ela pra sentar na mesa junto, até o momento em que eles viajam sem ela. Ela fica muito abalada com isso e eles também, então eles decidem que vão levar ela pra viajar na próxima, e aí começa assim, né, vai virando uma bola de neve, a gente vê que essa relação é doentia, a gente já sabe como que vai terminar, a gente só queria poder pular no meio e barrar todo mundo e falar: olha, vocês estão todos malucos, mas a gente não pode fazer nada além de acompanhar o crescimento dessa codependência que a gente sabe que não vai terminar nada bem. Eu confesso que eu tava esperando mais desse livro, eu gostei dele, mas eu vi muita gente pirando quando leu e, sei lá, eu achei que podia ter ido um pouco mais além, eu achei que podia ter sido um livro mais longo. Ele é um livro curto com uma fonte grande, então ele é um livro muito rápido de ler, que eu esperava que fosse um pouco mais. Mas, de qualquer forma, ele é um livro provocativo, que mostra uma situação que é real pra muita gente, e claro, de uma maneira ali com uma dose de fantasia, com uma dose de exagero, mas que não deixa de ser uma forte reflexão, principalmente para quem vive essa situação, parar pra pensar
em quais são os limites, em como a gente deve tentar lidar com eles. Além do retrato desse grupo familiar e dessa vivência em específico, a autora expande um pouco esse universo para abordar essa questão das babás também um pouco fora de casa. Então, às vezes, a Louise sai com as crianças, ela leva no parquinho, e ali tem aquele monte de babá, e ela comenta sobre isso, né, sobre essa questão das babás, sobre em volta de um monte de crianças no parquinho só ter mulheres de branco observando, e mulheres, no caso ali da França, que são de diferentes etnias, né, geralmente imigrantes que estão ali na França em situações financeiras um pouco mais delicadas. Então ela vai trazer um pouco dessa análise geopolítica para a situação também, mas é mais de raspão do que talvez eu tivesse esperando. Porque quando eu ouvi falar desse livro, as pessoas estavam frisando bastante essa questão da crítica social. E eu confesso que talvez eu fui até ele, então, esperando mais crítica social do que eu encontrei. Ela tá presente, como eu já falei, mas o que da história mesmo é uma relação doentia entre alguns personagens aí malucos que não tem como ser mentalmente sãos, sabe? E que vai, né, tomando um rumo aí bem hiperbólico, por assim dizer. De qualquer forma, eu acho que é um bom livro, apesar de não ser um livro maravilhoso, e um livro que eu recomendo, repito, a pessoas que não forem tão sensíveis assim, porque ele dá o tempo inteiro com a história sabendo que aquelas duas crianças vão ser brutalmente assassinadas no final, não é nem um pouco agradável. Um outro comentário que eu acho que não tem como deixar de fazer é em relação a livros como esses, que logo no primeiro capítulo apresentam o final. Eu acho que eles propõem uma nova forma, né, de você acompanhar uma história, porque você já sabe o final ali no início. Se você vai continuar ali, é porque o desenvolvimento importa pra você, e que é muito importante saber como que as coisas chegaram até lá, né? Isso me faz pensar muito na questão do spoiler, porque geralmente a gente não quer saber, né? Mas eu lembro, por exemplo, que quando eu fui ler Ana Karenina, tinha um grande spoiler do livro no prólogo da minha edição. E eu sei que muita gente fala que não é pra ler prólogo, que não é pra ler prefácio, mas, gente, na minha cabeça, se tá antes da história, é pra eu ler antes. Se fosse pra eu ler depois, seria um pós-fácil. Então eu li a porcaria do prefácio e tava lá, pã, o grande spoiler de Ana Karenina. E eu fiquei chateada por 2 segundos, porque rapidamente, assim que eu comecei o livro, eu entendi que saber daquele final não ia mudar nada na minha experiência, e o que importava de verdade era saber e acompanhar o desenvolvimento e entender como que as coisas chegaram lá. E eu acho que tem muito culhão um autor que coloca o final do livro no início, porque ele tá ali provocando a gente, fazendo a gente concordar ali com ele que o desenvolvimento é o mais importante. Então eu acho que essa foi uma escolha muito boa da autora. Eu acho que o livro não teria tanta força se a gente não soubesse do acontecimento desde o início e pudesse então ter a experiência de passar toda a leitura do livro tentando encontrar os sinais e tentando entender aquele acontecimento se orquestrando. Eu acho que se isso só fosse contado no final, a gente perderia muito dessa análise que a gente consegue fazer da cabeça dos personagens. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, dá um joinha se curtiu e me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, o que que vocês acharam, e se vocês não leram, se vocês têm vontade de ler. Um beijo e até a próxima. Tchau!